de neutralização. Olha o que a gente vai ver agora. A gente vai imaginar lá dentro do frasquinho o que acontece do ponto de vista submicroscópico. A gente vai pensar o que acontece com esses átomos. Turma, o que a gente vai pensar? Quando eu tenho um copo, um becker, qualquer coisa, que eu tenho soda em água, NaOH, eu vou escrever aqui embaixo aquoso para saber que está em água, tá? Quando ele está em água, ele fica dissolvido. Epa. Ele fica dissolvido nos íons Na+. Vou ampliar, tá? Tá muito pequenininho. E ele fica dissolvido lá dentro também em outros íons, que é o OH-. Está dissolvido. Lembra que nós fizemos a dissociação? É isso. Então, lá dentro do meu frasquinho, eu não tenho mais a substância junta. Eu tenho os íons Na+ e OH-. Da mesma forma, no copinho que tiver o ácido, eu vou ter isso aqui também aquoso, ou seja, dissolvido em água. Eu vou ter não mais essa substância unida. Eu vou ter íons lá dentro do meu copinho. Eu vou ter um monte de H+. E aí eu vou ampliar para vocês verem grande. Eu vou ter um monte de H+, e eu também vou ter uma grande quantidade de, Cl-. O que é? É o HCl dissolvido. Quando ele está dissolvido, ele está desmanchado nos seus íons. Então, nós vamos ter isso aqui. Também vários. Quando eu misturo esses dois, quando eu vou pegar esses dois copos e misturar num único copo, eu vou ter todas essas espécies vivendo em conjunto. Vou ter todas elas aqui dentro. Vamos ver se eu vou conseguir jogar aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter isso aqui, aqui. Tudo junto. Ó, tudo misturado, uma bagunça de íons. Chega um momento em que essa bagunça de íons ali se reorganiza, formando nova substância. E quais são essas novas substâncias? Um sal e a água, tá? Então, isso aqui, ó, tá tudo bagunçado lá dentro, se reorganiza, eles se combinam e aí eles vão formar sal e água. Olha como fica. O negativo de um lado se une ao positivo do outro. Ó, OH- com H+, forma água. Vou tentar representar de um jeito diferente. Será que eu consigo fazer um... Pena que ele está muito pequenininho. Vamos ver. Consegui fazer um quadradinho. Porque isso aqui, ó, é o que caracteriza a neutralização. Esses íons se unem e formam a molécula de H2O. Ó, OH- com H+, formam H2O, então eles formam a água. E tá vendo o Na+ se une com o Cl-, formando o sal cloreto de sódio. Então, quando eu tenho isso aqui, ó, aqui no final, eu vou ter todos esses íons juntos formando nova substância. Eles vão se reorganizar e vão formar o NaCl mais H2O. Então, forma sal e água. A reação de neutralização sempre forma um sal e uma água. Vou fazer isso de outra maneira. Ah, coloquei aqui a tabela periódica porque ela é nossa aliada na hora de fazer a dissociação dos íons. Outros aliados, aquela tabela de cátion e de ânions das aulas anteriores, também vai ser bastante útil. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos anotar. O que é uma reação de neutralização? É a reação. Ah, eu deixei isso como pergunta de uma tarefa, então vocês já devem ter alguma ideia. É a reação que ocorre entre um ácido e uma base, formando sal e água. Eu ainda não corrigi o que vocês pesquisaram e responderam naquela pergunta da aula passada, mas é isso.
A reação de neutralização é uma reação que ocorre entre o ácido e uma base, forma sal e água. Vamos fazer o exemplo, ó. Entre o ácido HCl mais a base NaOH. Lembrando, ácidos começam com o hidrogênio na frente, base termina com OH no final, tá? Então, isso aqui formando, lembra que na química a seta significa formando, água e o sal. Da onde saiu a água? Da união desse H com o OH. Da onde saiu o sal? Da união do Na com o Cl. Eles se reorganizam. Eu vou escrever melhor isso para vocês, tá? Então, formando sal mais água. Sempre, turma, reação de neutralização sempre forma sal e água. E aí o pH volta a ser neutro, por isso se chama neutralização. Lembrando, quando eu tenho H+, ou quando eu tenho esse hidrogênio aqui, ele vai estar nessa fórmula. E aí eu vou ter também o Cl nessa fórmula, fórmula de íon. Vou ter também tudo misturado aqui, ó. O Na na forma de um íon. Opa! Eu vou ter também o OH na forma de um íon. O que vai acontecer? Esse com esse aqui, ó. Ai, não quero fazer assim, eu quero fazer um contorno. Esse com esse vão formar um sal. Opa, Na com Cl-. Deixa eu ver se eu consigo espessar mais esse contorno e colocar ele em preto. Até pode ser um azul, mas um pouquinho mais largo para a gente enxergar melhor. Aí, olha lá, ó. Deste contorno saiu o sal. E do outro contorno que eu vou fazer aqui, ó. Ui, que bagunça, gente. Deste outro contorno que eu estou fazendo, sai a água. Então, ó, a união do H+ com o OH- resulta na água. Aqui. Da união, vou apagar esse contorno aqui. Da união do Na mais com o Cl- resulta no sal. Sempre é assim a reação de neutralização. Pensa num contorno feio que a professora fez. Vamos tentar melhorar isso. O que eu quero que vocês tenham em mente é... Agora sim. H... Eita! Eu tento ajudar e eu pioro, desculpa. O que vocês têm que ter em mente? O H+ com o OH-. Não sei o que se passa, gente. Droga. O H+ com o OH- resulta na água. Pronto. Tentei melhorar e piorei. Vamos fazer mais um? E vamos tentar fazer junto? Vocês aí fazendo no caderno e eu fazendo aqui, ó. KOH mais HBr. Vai dar sal e água. Mas quem é esse sal e quem é essa água? Não, quem é a água a gente sabe. Quem é o sal? Tá? Vou dar 2 minutos para vocês. Quero que vocês tentem fazer no caderno aí, rapidinho. Mistura essas coisas. Ó, vou facilitar. Quando eu tenho isso dissolvido, eu tenho K+, OH-, eu tenho H+, e eu tenho Br-. Tudo no mesmo, tudo misturado. Eles vão se reorganizar, formar coisas novas. Então pensem, quem vai se reorganizar com quem? Vou pegar uma água e volto em 2 minutos, tá? Quero que vocês façam. Quem conseguiu fazer? Misturou as coisas? Abre o microfone e fala comigo. Eu.
Fez, Roberta? Isso. Ó, vou tentar circular aqui, ó. Desse OH menos com o H mais, saiu a água. Aê! Dessa vez não ficou colorido o meu círculo. Então, tem a água. Tanto faz a ordem que vocês colocaram aqui, tá? Não precisa ser sal e a água, não precisa, tá? Ó, pode ser qualquer ordem. O que sobrou vai formar o sal. A espécie positiva é o potássio, vem primeiro, sempre seguido da espécie negativa. Então, vocês, vocês vão ter acertado. O que que eu estou fazendo? Vocês terão acertado se marcaram assim, ó. K, B, R. Deixa eu puxar para baixo minhas setas. Aqui, ó. Acertaram, gente? Vou entender o silêncio como sim, tá? Formou-se H2O, KBR. Vou fazer mais um exemplo. Ah, compliquei um pouquinho as coisas. O que nós temos aqui, ó? Hidróxido de cálcio é a base. Vai reagir com ácido sulfídrico, que é o ácido. Então, vamos misturar as coisas aí, ó. Repetindo. KOH. Quem quiser ir fazendo junto, vai, para ver se vai acertar. Mais o ácido. Opa, esse é o ácido. Agora, gente, observa que nós temos esses numerozinhos 2 aqui, ó, no final. Ele indica a quantidade, quer dizer que eu tenho 2 íons OH-. E aqui eu tenho, da mesma forma, 2 íons H+. Vamos tentar fazer isso aqui, mostrando como que fica os íons quando dissolvidos aqui. Então, o que que eu vou ter? Cálcio, 2+. Por que que o cálcio é 2+? Eu posso olhar na tabela de cátions e vou ver que ele é bivalente, que a gente chama 2+, ou eu posso olhar na tabela periódica, localizar o cálcio que está bem aqui, e eu sei que ele está na família 2, portanto, ele é 2+. Posso fazer assim. E aí, o que que nós temos? Esse 2 quer dizer que eu tenho 2 vezes o OH-. Então, eu tenho assim, ó. Eu vou fazer desse jeito. OH-, e eu tenho ele de novo. Eu tenho 2 vezes. OH-. Desse lado, olha aqui. Eu tenho 2 vezes o H+. Então, tudo misturado. Tá tudo junto aqui, ó. Eu tenho H+, eu também tenho H+. E, por outro lado, eu tenho um único enxofre. Se ele é um único enxofre e está combinado com 2 positivos, só tem uma opção para esse enxofre. Ele será 2 negativo. Tá? E, de fato, ele é enxofre 2-. Pro, não vou saber isso. Tem que estar com aquela tabela de ânions. Lá vai estar escrito que o enxofre é 2-. Ok? Mas, não estou com a tabela, estou fazendo vestibular. 2 positivo só pode se combinar com algo 2 vezes negativo, tá? E agora, ficou muito claro para gente que nós conseguimos ver aqui, ó, uma molécula de água. Ai, por que que acontece isto? Vamos só circular, então. Uma molécula de água, 2 moléculas de água. Então, aqui na nossa reação química, aqui, ó, formou 2 moléculas de água. Eu consigo ver, porque eu coloquei os íons bem divididinho ali, ficou mais fácil de ver. Formou 2 moléculas de água. E quem sobrou? Sobrou cálcio 2+, com enxofre 2-. Um cálcio, um enxofre. Então, é só colocar eles juntinho aqui. Cálcio, enxofre. Pronto. Preciso pôr o 2? Não, o 2 é carga, quando ele está em cima e acompanhado de sinal.
2 positivo com 2 negativo, zerou, tá certinha a nossa molécula. Então, o que formou aqui? 2 moléculas de água para uma molécula de sal. Esse sal é o sulfeto de cálcio. Água e sulfeto de cálcio. Então, fizemos um exemplo um pouquinho mais complicado. Terceiro exemplo. Ácido sulfúrico e hidróxido de lítio. Também tem a questão de 2 quantidades aqui na frente. Vamos ver como é que fica? Repete a base e o ácido. Se eu colocar a base primeiro, fica mais fácil de enxergar a formação da molécula de água. Então, eu vou pôr a base primeiro. Só para facilitar minha vida, porque não sou boba nem nada. Aqui. Beleza. Acontece que nós temos 2 lítio. Quando o 2 vem na frente, quer dizer que toda a espécie está multiplicada por 2. Eu tenho 2 Li e eu tenho 2 OH. Quando o 2 vem pequenininho, depois da letra, quer dizer que só esse H é 2. Só essa espécie tem 2 quantidades, tá? Quando o número vem na frente, toda a espécie está multiplicada por ele. Quando o número vem pequenininho, quer dizer que só aquele átomo é que está naquela quantidade. Como exemplo daqui, só o oxigênio tem 4, só esse oxigênio. Vamos lá, vai formar alguma coisa, então põe seta. Agora vamos descobrir o que é essa coisa que vai formar. Então a gente vai dividir os lítios. Tá vendo que eu tenho 2? Então, eu tenho lítio 2 vezes. Lítio mais e lítio mais. Beleza, mas por que aconteceu isso? Lítio mais e lítio mais. Da mesma maneira, eu tenho OH menos e eu tenho OH menos. São 2 quantidades, então a gente duplicou. Agora, olha aqui, eu tenho 2 vezes o H+. Então, eu vou desenhar eles aqui, ó. H+, e eu também tenho H+. Agora aqui, turma, essa espécie todinha, o SO4, quando a gente tiver aquela tabela de apoio, que é a tabela de ânions, esse ânion todinho, esse conjunto inteiro vale 2-. Eu não preciso fazer separado o enxofre, separado o oxigênio. Esse conjunto inteirinho aqui, ele tem uma carga 2-. Está lá naquela tabela que a gente usa como apoio, tá? Então, aqui eu já só estou falando para vocês. O que eu quero que vocês foquem? Na quantidade de água que vai ser formado, ó. Quando eu unir isso com isso, o primeiro conjuntinho aqui, ó, forma uma molécula de água. O segundo conjuntinho aqui formou a segunda molécula de água. Então, igual o exemplo anterior, aqui eu também tenho 2 moléculas de água sendo formada. Então, vamos lá. Aqui nós também temos 2H2O. Eita, professora. 2H2O sendo formado ali. E quem que sobrou? Quem sobrou forma o meu sal. Olha o que sobrou. Li2, então eu tenho 2 lítio para 1 SO4. Tá vendo que o SO4 só é 1? Então, se eu fizer isso aqui, ó, estou fazendo errado. Por que eu estou fazendo errado? Porque se eu jogar o 2 na frente, tá dizendo que eu também tenho 2 SO4. Isso não é verdade, eu só tenho 1 SO4 na jogada. Então, em vez de pôr o 2 na frente da molécula inteira, o nosso correto é colocar o 2 só para o lítio. Epa, eu fiz. O 2 só para o... O 2 pequenininho só para o lítio indica que só o lítio está na quantidade de 2. O SO4 continua na quantidade de 1. Ok? Tá difícil? Essa professora complicou muito hoje?